alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa aula de português. Hoje nós vamos ver o conteúdo que se encontra no livro de vocês, tá? Módulo 2, conteúdo numeral, aqui na página 74, tá certo? Nós vamos ver essa classe gramatical. O numeral, ela é uma classe gramatical, tá certo? Uma das classes gramaticais, assim como verbos, artigos, pronomes, numeral também está dentro dessa classe gramatical. Tá bom? Nós vamos ver hoje na nossa aula a função do numeral dentro do português. Tá bom assim? Vamos lá ver o nosso conteúdo. E aí nós temos aqui a definição de numeral. O que é numeral, professora? As palavras que expressam ideia de quantidade ou de posição numa sequência recebem o nome de numeral. Representa graficamente os números. Então, o numeral nada mais é do que a representatividade, tá certo? De números, de quantidades, de sequência, só que de uma forma escrita, de uma forma gráfica. Tá bom? Então, eu preciso transcrever por extenso, né, o número 10, tá certo? Então, eu vou escrever, né, em letras a palavra, o número 10, D-E-Z. Então, eu representei, né, graficamente um numeral, no caso aí o número 10, eu representei graficamente em letras. Tá certo? Então, numeral nada mais é do que isso. A representação gráfica dos números, né, através da grafia, tá bom? E aí nós temos algumas classificações de numerais, né, que nós utilizamos e vocês vão ver aqui na aula cada um deles, tá bom? Então, vamos aqui continuar. E aí nós temos funções. Quais são as funções desses numerais? Quando é que eu utilizo, né, de numerais dentro do meu texto? Certo? Dentro da minha produção textual, dentro do meu resumo, dentro do meu resumo de geografia, de ciência. Quando é que isso acontece? Quando eu preciso expressar quantidades, tá certo? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Quantidade. Estamos gravando uma série há 20 dias. Então, eu precisei, né, colocar 20 dias, né? Só que não o número 20, mas sim a palavra 20, né? Graficamente falando, tá certo? Então, os numerais têm essa função também de representatividade de quantidade, tá bom? E também temos a função de posição, tá certo? Eu preciso colocar o meu sujeito em um posicionamento e eu faço a utilização de um numeral. Vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. Você está em uma fila de espera de um banco e você é o 12º. Então, você está numa fila, né, numa sequência de fila e você é o 12º, né, a 12ª pessoa a ser atendida, tá certo? A ter o atendimento nesse banco, tá bom? Então, eu aqui utilizo o 12º, tá bom? E também uma outra função do numeral é a ordem, tá certo? É colocar também o meu sujeito, né, em uma ordem. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Você é o 3º candidato. Então, você está lá, né, numa entrevista de emprego, tá certo? E tem o 1º, o 2º candidato. Você vai ser o 3º candidato, tá certo? A fazer a sua entrevista de emprego. Tá bom? Então, basicamente, essas são as 3 funções de numerais. Quando eu quero expressar quantidade, posição e ordem, tá bom? Vamos aqui continuar. E aí eu tenho, como eu mencionava com vocês anteriormente, esses numerais, eles têm uma classificação, tá bom? Então, a classificação dos numerais pode ser multiplicativo, ordinal, cardinal, fracionário e coletivo, tá bom? Então, dentro do meu contexto, dentro da minha oração, da minha frase, eu posso fazer a utilização dos numerais. E aqueles numerais que ali estão, eles têm uma classificação, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ele pode ser, mais uma vez, repetindo para vocês,
Ele pode ser multiplicativo, ordinal, cardinal, fracionário e coletivo. Nós vamos ver agora, através de exemplos, né, cada uma dessas classificações, tá bom? Para ficar de melhor entendimento para vocês. E aqui nós temos um exemplo de um numeral multiplicativo dentro de uma oração, tá bom? Então, nós temos assim, poderia ser meu avô, que tem o triplo da minha idade. Então, triplo, né, se refere a 3. Então, ele tem 3 vezes mais, né, a minha idade. Poderia ser o dobro, tá certo? Então, o triplo aqui, ele tem essa classificação de multiplicativo, tá bom? Eu vou multiplicar, né, no caso aqui a minha idade, né, por 3, tá bom? Então aqui eu coloquei um numeral, né, graficamente falando, tá bom? Por extenso, tá bom? Mas que tem essa função de quantidade. Então, por isso que ele é um numeral. E eu classifico ele aqui como um multiplicativo, certo? Vamos ver aqui o próximo. E aqui nós temos uma outra frase que é assim: fomos os primeiros a chegar. Primeiros aqui é ordinal, tá certo? Tem aquela sequência de ordem, como eu mencionava com vocês anteriormente, que é uma das funções dos numerais, tá bom? Então, eles foram os primeiros a chegar. Eles poderiam ter sido os segundos, os terceiros a chegar, mas eles foram os primeiros, tá certo? Vamos aqui continuar. E aqui nós temos uma outra oração que diz assim: você já repetiu isso 200 vezes. Então, eu represento aqui o 200 vezes, né, o número 200, né, o 200. Eu represento aqui em letras, né, graficamente, né, escrevendo, tá, através da grafia, tá certo? E aí, aqui eu tenho uma classificação de cardinal, tá bom? Então, essa questão de numeração, a gente sempre classifica como cardinal. E aqui, continuando, nós temos aqui uma outra oração que diz assim: 1/4 das publicações. Esse 1/4 remete muito lá à matemática de vocês, quando vocês aprendem frações, né? 1/5, 1/4, 1/3, não é isso? Não é à toa que a classificação aqui é fracionário, tá certo? Então, é essa fração mesmo. Eu tenho um todo, né? Eu tenho um completo e eu tirei uma parte, no caso aqui, 1/4, tá certo? Então, 1/4 das publicações. Então, esse 1/4 aqui é um numeral dentro da minha frase, tá bom? E aí eu classifico ele aqui como fracionário, tá certo? Aqui no livro de vocês, a partir da página 74, tá bom? Vocês vão acompanhando aí, por favor. Vocês vão ter aqui também, nesse quadro aqui, vocês também vão ter essa explicação, tá certo? Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, que aí vai ser bastante compreensão para vocês, né, fazerem as atividades de vocês, tá certo? E aí, o próximo aqui é o coletivo, tá bom? Então, comprei uma dúzia de bananas, eu comprei uma dúzia de ovos, uma dúzia de laranja, enfim, mas uma dúzia me remete à quantidade, tá bom? Então, essa quantidade eu classifico aqui nos números cardinais como coletivo, tá bom? Então, é mais uma classificação, né, dos numerais, tá certo? Que é o coletivo. Quando dentro de uma frase eu me represento, né, eu me refiro a uma grande quantidade, tá certo? De uma determinada coisa. No caso aqui, uma dúzia de bananas. Então, aqui o meu numeral, eu classifico ele como coletivo, ok? E aí, passando aqui, nós também temos os numerais de substantivo, tá certo? Eu utilizo eles para substituir, né, um substantivo, tá certo? No caso aqui da frase que eu trouxe para vocês, essa no caso aqui é a oração, né? A oração está no próprio livro de vocês também, tá bom? Vocês podem acompanhar aqui na página 75, tá certo? E aí nós temos assim:
O tio e o sobrinho programaram uma viagem. Os dois foram à Amazônia. Para mim, não, de novo, não repetir, né? O tio, o sobrinho, o que é que eu utilizo? Eu utilizo de um numeral, no caso aqui, os dois, tá certo? Então, aqui, os dois tem essa função de substantivo, tá bom? Para mim não repetir mais uma vez, né? O tio, o sobrinho programaram uma viagem. O tio e o sobrinho foram para a Amazônia, eu utilizo numerais, simples assim. Os dois foram para a Amazônia. Tá bom? Então, os numerais, eles também têm essa função de substantivo quando eu quero fazer essa substituição, certo? Sem perder o sentido da frase, logicamente. E aí também, o meu numeral, ele também pode ter a função de adjetivo, tá certo? Vamos ver aqui uma oração. A garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem. Então, essa primeira aqui, ela tem uma função de adjetivo. É um numeral, tá certo? Poderia ser a segunda, a terceira, né? Mas no caso aqui, a garota foi a primeira. Então, a primeira aqui é um numeral, tá bom? Mas como eu estou me referindo à garota, então aqui tem um numeral com sentido de adjetivo, tá certo? E aí, continuando aqui, é sempre bom a gente ver esses conceitos de numerais, né, dentro de um contexto, tá bom? Dentro de um texto, dentro de uma historinha, porque aí você vê na prática, além de orações, como vocês acabaram de ver nos exemplos, vocês também vão ver agora num contextozinho aqui, como facilmente nós utilizamos, né, de numerais a todo tempo, tá certo? Então, nós temos aqui um contexto aqui. A escola já conta com o triplo de estudantes. Metade quer cursar disciplinas em tempo integral. A outra prefere que o sistema seja adotado na segunda quinzena. Ambos os grupos concordam que os novos modelos podem melhorar a qualidade do ensino. Então, no pequeno texto desse, né, que é um contexto de escola, eu fiz utilização aqui de vários numerais. Eu tenho o triplo, eu tenho metade, tá certo? Eu tenho aqui segunda e quinzena, dois numerais aí, segunda e quinzena, tá certo? E eu também tenho ambos. Ambos eu também classifico como numerais, tá certo? Ambos ou ambas, tá bom? Mas aí no caso ambos ou ambas, eu vou estar sempre me referindo só a dois elementos, tá bom? Mas são numerais, é um numeral, tá bom? Então vamos ver aqui. Retirando aqui, tá certo, desse contexto que eu acabei de ler para vocês, vamos retirar aqui todos os numerais que eu utilizei nesse contexto e vamos classificá-lo. Então, nós ficamos assim. O triplo, né, lá de estudantes, o triplo aqui é um multiplicativo, tá bom? Metade é um numeral fracionário. Segunda, poderia ser segunda, né, quarta, é um ordinal. Quinzena, eu estou me referindo à quinzena, então eu estou me referindo aí a 15, né, dias, vamos dizer assim, certo? Então é um coletivo, porque eu estou me referindo a uma quantidade, a uma grande quantidade, tá bom? Ambos, como eu mencionava para vocês, ambos também é um numeral, estou me referindo a dois elementos ou a duas pessoas, tá bom? E aqui eu coloquei o 34, né, me referindo aqui a o 3 e o 4, né, 34 pessoas como cardinal, tá certo? Então, percebam que dentro, né, de um contexto, como nós utilizamos em sala de aula, muitos textos, vocês aí com os textos de geografia, de vocês, de ciências, vocês facilmente fazem a utilização, né, dos numerais dentro dos textos de vocês, tá bom? E agora vocês aprenderam que esses numerais que vocês utilizam, né, o dobro, o triplo, quinzena, metade, eles têm uma classificação, tá bom? Vamos continuar aqui então. E aí eu peguei aqui umas manchetes do próprio texto de vocês, do próprio livro de vocês, desculpa, na página 77,
tá bom? Para vocês verem que dentro de manchetes também, né, nós utilizamos também de numerais facilmente, tá bom? Então, nós temos aqui as manchetes. Abril passado foi o quarto mês mais chuvoso do século. Então, aí eu fiz utilização, né, dentro dessa manchete de dois numerais. Quais são, professoras? O quarto, tá certo? É o quarto mês, poderia ser o quinto, poderia ser o terceiro, tá bom? Mas é o quarto mês. Então, o quarto aqui ele é um numeral ordinal, tá bom? Aqui, século, né? Século é uma grande quantidade, né, de anos, então o século aqui ele vai ser um numeral coletivo, tá bom? Vamos ver aqui mais uma manchete. Site ajuda a calcular o custo de viagens para mais de 250 destinos no mundo. Então, 250 aí, né, o número escrito, eu chamo ele, eu classifico ele dentro dos numerais como cardinal, tá bom? Vamos ver aqui mais uma manchete. Atleta estabelece novo recorde do triplo salto, tá bom? Então, o triplo aqui é um multiplicativo, é um numeral multiplicativo. E eu também tenho aqui vacina contra a gripe já foi aplicada em 1/3 da população. Poderia ser 1/3, poderia ser 1/4, tá bom? Então, 1/3 aqui ele vai ser um numeral fracionário, tá bom? Então, para vocês verem como nós utilizamos, né, a todo tempo os numerais, né, no nosso dia a dia e também manchetes de jornais, enfim. E aí eu quero aqui ver com vocês só a questão do numeral 1, porque o numeral 1 ele pode ser bastante confundido com um artigo, tá certo? Em vez de numeral ou vice-versa. Então você tem que estar sempre atento ao sentido da frase, ao sentido da oração, para que então você classifique aquele 1 como artigo ou então como numeral. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês verem que há diferença. Então, nós temos aqui, abriu o jornal e começou a ler um artigo. Um artigo qualquer ele começou a ler, tá bom? Então, esse um artigo aqui, eu classifico ele como artigo, né, indefinido, tá certo? Então, o aqui vai ser um artigo indefinido. Já na próxima oração, nós temos assim, ele escreve um artigo por semana. E aí, o aqui eu já estou me referindo à quantidade, tá bom? Ele escreve um artigo por semana, poderia ser 2 artigos, mas no caso só é um artigo por semana, tá bom? Então, no caso aqui, o ele vai ser, né, um numeral, tá certo? Ele tem esse sentido de quantidade, então ele é numeral. Então, alunos, eu chamo a atenção de vocês para a questão do numeral 1, né, quando ele é artigo, né, definido ou indefinido, e quando ele vai ser um numeral, também se referindo à quantidade, tá bom? Aí, mais uma vez, eu falo que é a questão do sentido, tá certo? Dentro da oração, dentro da frase que vai levar você a fazer essa compreensão, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, então, realizar as atividades que se inicia na página 74, tá ok? Página 74 até a página 77, aqui até a página 77, tá bom? Onde vocês vão ver mais uma vez essa questão da classificação, tá certo? Dos numerais. Aqui vocês vão ver mais uma vez as manchetes que eu acabei de trazer para vocês. Aí vocês vão poder fazer as atividades sobre essas manchetes e quais são os numerais que cada uma dessas manchetes trazem, tá certo? Aí vocês vão poder, então, colocar na prática essa classificação de numerais, tá certo? Mais uma vez falando para vocês, né, que os numerais, eles podem ter essa classificação de cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, tá certo? E aí, professora, eu fiquei só em dúvida na questão do significado de cada um.
Então, o cardinal, ele expressa uma quantidade exata, tá certo? Então, quando eu falo assim, 3 semanas, né, eu estou dizendo que é 3 semanas. Então, eu tenho uma exatidez, né, de quantas semanas são. Então, esse 3 aí vai estar se referindo a cardinal. O ordinal indica posição de alguma sequência, tá certo? Primeira, segunda, terceira semana. O multiplicativo, ele vai ser sempre, né, indicar o número de vezes, né, a quantidade que vai ser então multiplicada, o dobro, o triplo, tá bom? E o fracionário indica, né, essa quantidade mais dividida. Eu tenho um todo e eu dividi, então pode ser um terço, pode ser um quarto, tá bom? Então, mais uma vez falando, essa tabelinha aqui da página 75 vai reforçar mais ainda o que eu acabei de explicar para vocês nessa aula, e com a atividade vocês vão absorver rapidinho o conteúdo, tá bom? Então, essa é a nossa aula, né, sobre o numeral. Um cheiro a todos e até a próxima aula.